este jogo permite ao Rio Ave, claro, conseguir vencer, retomar a normalidade, digamos assim. Esse é o objetivo, penso eu. Acho que em função daquilo que foi a realidade do último jogo, o foco da equipa tem que ser em resgatar aquilo que é a qualidade de jogo. Durante muito tempo o Rio Ave mostrou um futebol que nos orgulhou a todos, ao clube, a mim como treinador, aos seus jogadores, e efetivamente no último jogo não fomos capazes de estar minimamente ao nível daquilo a que nos habituamos a nós próprios, e isso naturalmente que teve consequências de resultado. E temos consciência que é precisamente o caminho inverso que queremos fazer, que é resgatar o jogo, ser capazes de jogar bem, ser capazes de ser dominadores, ser capazes de ser impositivos, ser capazes de ser controladores do jogo e, naturalmente, por esse caminho ir à procura de resultados positivos, de somar pontos, de continuar um caminho que até agora foi relativamente natural, até porque continuamos numa posição privilegiada, numa jornada passada em que todos os nossos adversários mais ou menos diretos não foram capazes de somar pontos também, com exceção do empate do Vitória de Guimarães, e portanto é naturalmente com o espírito de retomar pontos através de uma qualidade de jogo que queremos continuar a ter e de continuar na senda daquilo que será um caminho natural que queremos percorrer naturalmente. Em relação a este adversário, propriamente dito, algum comentário que lhe apraz dizer? Não, o Feirense é uma equipa que tem uma forma de jogar própria, que é uma equipa muito competitiva e naturalmente que com as condições climatéricas que se prevêem, com um adversário que é efetivamente competitivo na sua forma de abordar o jogo, teremos um contexto muito claro. Agora, os contextos eu sempre afirmei que são diferenciados semana a semana. Aquilo que importa é aquilo que nós fazemos com o contexto e a forma como gerimos a nossa capacidade de estar e de ser nos diferentes contextos. Naturalmente que analisamos o nosso adversário, naturalmente que sabemos as condições que vamos ter, sabemos acima de tudo que temos que jogar futebol, temos que nos impor pela nossa qualidade, temos que nos impor pela forma como jogamos e dessa forma dominar os adversários, temos que ter capacidade de nos impor e independentemente da valia dos adversários que ela existe no Feirense também, daquilo que foi um percurso mais recente até o último jogo bem conseguido, com pontos, isso não marca nada, como eu disse no início, na semana passada, não marca nada a não ser aquilo que pode acontecer até o início do jogo. A partir daí são duas equipas que têm que se degladiar, que têm que assumir uma condição e nós vamos naturalmente assumir uma condição que temos como muito clara e na procura de vencer e somar pontos e continuar um caminho que está a ser bem trilhado e vai continuar a ser certamente. Miguel, Bruna Valente, Bola TV. O Rio Ave não perde aqui em casa desde novembro, já há bastantes jogos. Acredita que se está aqui a criar uma espécie de fortaleza em Vila do Conde? Não, eu acredito que se possa criar uma fortaleza no espírito dos nossos jogadores, isso é que é fundamental. Que seja possível que os jogadores percebam que a cada jogo, independentemente de um deles se jogue, há um caráter que tem que ser posto em campo, há uma forma de jogar que tem que ser imposta, há um caminho que tem que ser percorrido, que é um caminho naturalmente que nos pode levar a ser melhores, que nos pode levar a valorizar-nos, que nos pode levar a ganhar, isso é fundamental. Agora, os contextos onde isso acontece são, como eu disse anteriormente, diferenciados. É óbvio que jogar aqui nos dá conforto, jogar perante as nossas pessoas nos dá conforto naturalmente. Agora, aquilo que nos tem que dar conforto é a forma como nos ligamos uns aos outros, a forma como a empatia que podemos ter uns com os outros, a forma como somos grupo, a forma como retomamos de facto laços que à volta de uma ideia de jogo nos permita ser competentes. Isso é que é fundamental e é isso que eu procuro a cada dia que a equipa tenha, em que a equipa se foque mais do que noutra coisa qualquer, porque é o caminho que nós temos que percorrer até o último dia desta época e deste campeonato, até o último jogo deste campeonato. Isso é que é fundamental. Miguel, tem estado limitado, nomeadamente no último jogo, no eixo defensivo, volta a ter limitações nesse sentido, mas o Marcelo já está disponível para este jogo? Não, o Marcelo tem vindo a percorrer um caminho de recuperação que o leva a estar naturalmente em condições completamente distintas das que tinha anteriormente, o que será natural que possa jogar. Portanto, mais descansado, pelo menos nesse setor. Não, esta última semana foi uma semana positiva no que toca ao departamento, ao
quadro clínico dos nossos jogadores, com a retoma do Leandrinho, com a retoma do Gelson, com a retoma do Diego, que foram casos e situações pequenas, tirando a do Gelson, que já é uma situação que de facto se prolonga no tempo, infelizmente, mas com a retoma deles, com a retoma também em pleno do Marcelo, são todos jogadores que nos fazem falta naturalmente, porque as opções e a variedade permite ao treinador fazer escolhas, permite gerir contextos de melhor forma, porque a gestão de um contexto também pode ser diferenciada em função daquilo que nós temos como pedras para mexer no jogo. Confesso-lhe que foi muito difícil nos jogos anteriores não ter possibilidades mais alargadas em termos de plano ofensivo, assim como também do plano defensivo, porque estávamos curtíssimos. Ainda que o Bruno Teles tenha feito um jogo competente, nada a apontar na perspectiva individual. Agora, aquilo que a equipa é como um todo, muitas vezes tem também a ver com as relações emocionais que se estabelecem em função de um determinado quadro que existe ou não. E nós fomos penalizados muito fortemente, por exemplo, em Portimão também, em que se notou que faltou ali algumas ligações, que não teve a ver necessariamente com a ação individual dos jogadores, mas muito mais com tudo aquilo que é a envolvência natural e os processos de treino, a sistematização dos processos de treino das equipas. Agora, num quadro diferenciado, como é agora, com a retoma de alguns jogadores, naturalmente que há mais opções, mais possibilidades de escolha e, acima de tudo, mais possibilidades de interferir sobre o jogo a partir do momento que ele começa. E isso é positivo na ação de um treinador, naturalmente, é positivo. Miguel, esta semana, no início desta semana, e eu sublinho o termo, foi lançado o seu nome como eventual candidato a treinador do Sporting. Considera que isso tem alguma credibilidade ou é apenas, digamos, folclore? Isso é um não assunto que nem me merece, sinceramente, comentar. É um não assunto, ponto. O Rio Ave já não perde aqui em casa há bastantes jogos, sensivelmente desde novembro. Acredita que se está aqui a criar uma espécie de fortaleza em Vila do Conde? E por outro lado também lhe perguntava, com duas baixas importantes para este encontro frente ao Feirense, nomeadamente o Marcão e o Bruno Teles, pergunto-lhe se isso vai alterar um pouco a sua estratégia, aquilo que é o habitual da forma de jogar do Miguel. Aquilo que é fundamental quando um trabalho de um treinador com uma equipa é criar um estado de espírito que nos permita ser competitivos em todos os quadros, em todos os contextos que se nos deparem. E, efetivamente, nós temos sido, ao longo deste ano, relativamente regulares no que toca à capacidade de competir, independentemente de alguns resultados em que até acumulamos alguns golos sofridos, nós tivemos muitos momentos em que conseguimos competir muito bem. E este é o meu desejo. Se isso depois se expressa naturalmente em algum conforto, em jogar cá em casa, porque o jogador aqui ou lá possa sentir isso, sentir-se mais no fundo envolvido, isso é uma questão que sinceramente eu até procuro neutralizar, porque me parece que é fundamental para quem quer competir entender que todos os contextos vão ser contextos idênticos e encarados por nós da mesma forma. Portanto, a minha ação tem muito mais a ver com a construção do caráter que permite sermos competitivos a todos os níveis e em todos os contextos e em todos os estádios e contra diferentes adversários, do que estar a gerir isto agora em casa, fora, porque não tem qualquer sentido. A equipa tem dado boas respostas nos jogos em casa, como tem dado boas respostas em alguns jogos fora. Naturalmente que é isso que procuramos, é a regularidade o mais possível e que isso se traduz em resultados, que é fundamental, e acima de tudo em performance, porque eu não acredito que jogar mal aproxime as equipas de pontos. Eu acredito que jogar bem aproxima as equipas de ganhar, e foi assim que o fizemos quando ganhamos e jogamos bem. Quando não jogamos tão bem, as coisas têm sido mais difíceis, como por exemplo no último jogo, em que tivemos muita dificuldade em nos impormos e em ser Rio Ave, e portanto fomos penalizados por isso. E, portanto, essa é que é a prioridade e o caminho que percorremos ao longo da semana, no sentido de podermos ser competentes e competirmos muito bem com o Feirense e, obviamente, atingir o desidrato que temos, que é de ganhar. Relativamente às baixas, um treinador procura ter todos os jogadores à sua disposição, ter variedade, ter possibilidade de escolha, acrescenta riqueza, acima de tudo acrescenta também uma coisa que é muito importante, e das últimas semanas foram difíceis, por isso, com muitos jogadores da equipa B que tivemos que chamar para treinar. Portanto, o nível de treino é importante que seja o mais alto possível para nós podermos andar nos limites, para que o jogador tenha que superar permanentemente, tenha que competir também entre si, e depois, no momento de escolher, o treinador possa, em função dos quadros que se lhe deparam e em função do momento dos jogadores, escolher aqueles que estão mais competentes. A falha do Marcão e do Bruno, naturalmente, que vem no sentido contrário àquilo que acabei de dizer, mas são quadros que gerimos e teremos outras opções, naturalmente, que irão dar, acredito, a resposta cabal àquilo que o jogo vai pedir, que será um jogo de intensidade, um jogo de luta, mas acima de tudo que seja efetivamente um jogo de futebol que nós consigamos impor o jogo e a nossa forma de jogar, que isso é que é fundamental.